Deus tem usado então famílias para alcançar o mundo. Como já vimos o primeiro casal recebeu então a comissão de encher a terra com novas pessoas, né? Para a glória de Deus. Anos depois da queda, Noé recebeu exatamente a mesma ordem. Sem dúvida, foi mais difícil depois da queda que a mesma ordem foi dada, né? Em Gênesis 9:1. Foi novamente dada essa ordem de encher a terra, povoar a terra. Abraão, o pai de muitas nações, foi escolhido para que a sua família fosse uma bênção, trazendo salvação às nações. Através da família de Abraão nasceria o descendente que é Cristo. E o próprio Senhor Jesus veio para a terra morar aí uma família, tinha um lar, né? Deus criou o homem e a mulher, criou cada um a sua imagem, representam algo sobre a pessoa de Deus como indivíduos. Por exemplo, personalidade, intelecto, emoção, vontade, espírito. Então eles representam Deus na terra, o homem. Mas Deus também criou os dois à imagem de Deus. E a palavra diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus. Significa o quê? Que o casal, como casal, revela aspectos profundos aí sobre a pessoa de Deus. Este foi o primeiro propósito de Deus para a união conjugal e revela a centralidade do relacionamento marido e esposa no plano de Deus. Então veja que um casal está aqui na terra representando Deus e é preciso que esse casal viva em união, em comunhão com Deus e fazendo aquilo que agrada a Deus e ensinando também a palavra de Deus. Vamos ver a missão da família, vamos ver algumas atribuições. Quais são aí os propósitos divinos no casamento? Primeiro, companheirismo e complementação mútua do casal. Depois, satisfação amorosa e mútua do casal. Depois, propagação do gênero humano. Depois, a preservação da pureza moral na família e na sociedade. Depois, o estabelecimento do lar. E depois, a família deve ser o quê? Um meio de falar de Cristo e de sua igreja. O casamento é a base da sociedade e da igreja. Então, o primeiro grande propósito de Deus para a família é simplesmente espelhar a imagem de Deus. Existe um segundo propósito que Deus tem para a família e que a faz erguer seus olhos para ver os campos já brancos, para a ceifa. A família existe para espalhar o reino de Deus. Vamos ver então a família no plano redentor de Deus. Deus criou a família e qual a visão que ele tinha então para a família? Primeiro nós vamos ver o compromisso de Deus em salvar a família. A aliança que Deus fez com Noé para poupar tanto a ele como a sua família da destruição. Deus preservou a família de Noé para, a partir da família de Noé, então, criar uma família de santos na terra, uma família ideal, uma família que Deus desejava, uma família que adorava a Deus. E Noé, quando desceu da arca, já foi logo fazer um altar para adorar a Deus, e isso então indicava que aquela família ela traria bons frutos, seria uma família de adoradores, e a presença de Deus seria constante então no lar de cada uma daquelas pessoas então da família. Deus diz aí em Gênesis 6:18 para Noé: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então, essa aliança com Noé, e veio aí então a família de Noé junto. Deus colocou junto a família de Noé dentro da arca. E a partir daquela família, Deus esperava então que nascesse uma família piedosa na terra. Não foi o que ocorreu depois, na prática. E aí veio Deus então a Abraão, que antes chamava Abrão. E em Gênesis 12:3 nós encontramos: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus traz uma solução para as famílias, para que houvesse um lar onde Deus pudesse ser o Senhor. Era preciso então trazer Deus mesmo à terra. E Deus escolheu a família de Abraão para que dessa família nascesse então o Salvador, o Senhor. E
a partir da morte e ressurreição de Jesus, todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador teriam então a oportunidade, e tem hoje a oportunidade, de ser um lar realmente, um lar cristão, feliz, aconchegado e cheio de amor, de misericórdia, sendo uma igreja. E que a partir desse lar, que a igreja se forma, a igreja local, e o Evangelho é pregado, é propagado por toda a sociedade. Em Êxodo 19:5, tem dizendo assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, desde lá no início, a vontade de Deus era que a família mantivesse a aliança com Deus e fosse então um exemplo diante de toda a sociedade, espalhasse esse amor de Deus, essa vontade de Deus em toda a sociedade. Agora vamos ver a responsabilidade. De quem é realmente a responsabilidade de tornar então esta casa, essa família, um lar? Ezequiel 18:4 diz: eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Então Deus está dizendo que as almas são dele. Todas as almas. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então a alma individual, a alma que pecar, esta morrerá. Cada um é responsável pelo seu pecado, pela sua vida diante de Deus. Em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então a responsabilidade do pai e da mãe em crer no Senhor Jesus e transmitir esta salvação adquirida através da fé em Jesus Cristo para os seus filhos. Então nós vemos claramente aí que Deus tem um plano para toda a família. Não quer dizer que porque um se converteu, todos irão se converter, ou todos vão ser salvos porque o pai aceitou Jesus ou porque a mãe aceitou Jesus. Dizendo que o pai e a mãe aceitam Jesus e depois transmite então este evangelho a toda a família. A intenção de Deus quanto às famílias, de uma forma geral, então, é que haja salvação, conversão de todos, individualmente. Vale lembrar que Paulo declarou isso ao carcereiro no momento em que este homem ia se matar. Era preciso então que Paulo dissesse para ele: olha, você precisa se converter, porque através da sua conversão você pode novamente ter um lar feliz, uma alegria, uma paz. Então Paulo não podia vê-lo, pois, além de estar dentro da sua cela. A Bíblia diz que eles estavam no escuro também. O apóstolo Paulo teve uma revelação do Espírito Santo para uma pessoa específica, num momento específico. Veja bem, aquele carcereiro então provavelmente tinha um grande problema com a sua família, porque quando Paulo diz: será salvo tu e tua casa, aquele homem teve então uma decisão de aceitar Jesus, levou Paulo à sua casa depois para pregar aos seus familiares. Ele desejava ter um lar feliz, um lar onde Deus fosse o Senhor. É importante então que o pai ou a mãe, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, possa crer nisso, que Deus pode transformar toda a sua família e fazer de sua família um lar realmente, um lar feliz, alegre, na presença de Deus. Olha, a família é uma obra-prima de Deus. Quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei então um auxiliador, um ajudador, um complemento, que ele seja idôneo. Aí então o que? O Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, se adormeceu. E veja bem que não foi Adão que procurou por uma mulher, Deus mesmo que proveu, que arrumou uma mulher para Adão. Então Deus instituiu aí a família, e Deus lhes deu uma ordem de crescer, de multiplicar, mas eles deveriam manter então a comunhão com Deus. Foi dado a condição para que eles mantivessem a comunhão com Deus, eles deveriam
obedecer às ordens de Deus. E Deus lhes deu uma ordem específica. E então foi desobedecida essa ordem. O pecado entrou no mundo. Veja bem que Deus criou apenas uma Eva para um Adão. Se fosse para Adão ter mais de uma mulher, Deus criaria mais de uma mulher para Adão. Se fosse para Eva ter mais de um marido, Deus criaria 2 Adãos, 3 Adãos, 4 Adãos e uma Eva. Então veja bem que Deus criou um homem e uma mulher. Instituiu o primeiro casal. Deus não inventou a poligamia.